vamos lá de novo para a nossa terceira etapa. Eu só gostaria de lembrar o seguinte, a Guerra Fria, que nós estamos nos propondo a passar aqui, ela não é privilegiada pelo material, né? Então eu fiz uma inserção dela, porque o material vai direto para a globalização. Então ela não está especificada aí como aula 12 do livro 2, frente B, ou coisa parecida. Ela está como Guerra Fria, aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Né? Vai até a 5. Com o intuito justamente de fazer um pré-requisito. Ela é um pré-requisito para a aula de globalização que vai ser proposta e apresentada semana que vem, aí bem direitinho. Eu vou fornecer para você a aula, né, o número dela na apostila e no livro onde que elas se encontram, tá bom? O que nós fizemos? Bom, na Guerra Fria número 1, a gente colocou os pré-requisitos do pós-Segunda Guerra Mundial que foram determinantes para a construção do processo, né? Então, as reuniões, o plano Marshall, né? Esse processo aí. Na segunda aula, a gente já entrou na situação propriamente dita. Já há um muro, esse muro já separa Berlim em duas, separa a Alemanha em duas, vai ser composta depois a República Federativa da Alemanha e a República Democrática da Alemanha. Elas vão ficar duas estruturas políticas independentes e à parte, para depois, só durante a globalização, elas se juntar. E aí já tem uma série de dilemas nessa união das duas Alemanhas, dilemas que até hoje são um problema dentro da Alemanha, um pouco menos agora, mas ainda é uma situação, uma sequela, né, desse período, certo? Agora, e posteriormente ainda, né, nós falamos mais sobre a ação da Rússia sobre o leste europeu. Então, a imposição do regime socialista, a contenção de possíveis afrouxamento das relações entre os países do leste europeu e o governo de Moscou, né, o punho de ferro de Moscou a respeito de algumas das revoluções, a maneira como o governo atuou no controle político, econômico e ideológico do leste europeu, os desenvolvimentos dentro da URSS, né, no setor de indústria, principalmente no setor militar, indústria mais a de base, por favor, tá? Isso é importante você levar da Guerra Fria. Teve indústria de consumo? Teve, não tem como não ter, mas a indústria de base, ela foi, digamos, mais importante, indústria pesada, que eles dizem, né, de equipamentos, de transporte ferroviário, mineração, extrativismo mineral, processamento de minérios, indústria siderúrgica, que foram muito importantes. A indústria de consumo, ela não deu uma alavancada muito forte, porque muitos dos investimentos na área de tecnologia foram para o setor militar. Como que foi para o setor militar? Demandaria segredo, sigilo, não foi transportado diretamente para os bens de consumo e nem poderia, considerando essa questão do regime socialista, ok? Então, evoluiu até as pesquisas espaciais, o Sputnik, a cadelinha Laika, né, o Yuri Gagarin e a Valentina, que foram as grandes conquistas da Rússia, mais a fotografia do lado obscuro da Lua, né? Agora nós vamos sair um pouquinho desta situação e partir para uma situação um pouco diferente. Nós vamos ver os Estados Unidos aqui, né? Como que se posicionaram, então, os Estados Unidos. Qual foi a posição dos Estados Unidos, né, num processo mais aprofundado um pouquinho, né, em termos de postura geopolítica. Esse cai muito, mas muito mesmo. Só que quando você vê as questões, elas não são necessariamente uma transposição desse período, até pode. Elas seriam este processo aqui, como ele começou, né? E como ele é visto hoje. Mas vai ter muita semelhança entre alguns aspectos do que era, como que o americano estruturou, né, essa postura de expansão geopolítica da sua hegemonia e a correlação entre muitas coisas que acontecem hoje. Daí eu já vou explicar em cada momento, né? Então aqui está a primeira coisa, né? Eles declaram, criada essa ideologia do American Way of Life, né? O motivo é justamente idealizar o modelo americano e expandir esse modelo através da mídia e dos produtos, né? Porque os produtos explicam isso daqui, né? Esse aqui como a gente viu na aula já, né, no normal, é um produto da época, né?
Então, estereótipo físico ideal, né? A gente conversou sobre a dentição perfeita, os traços de rosto, a família feliz, as crianças todas felizes lá, abastecidas e invariavelmente por um invólucro muito grande de consumo. Né? E essa via do consumo foi uma forma muito inteligente com que os Estados Unidos expandiu, né? O bem-estar, vamos dizer assim, né? A ideologia do bem-estar. O capitalismo leva ao bem-estar, o consumismo garante o bem-estar. Né? Vamos então dar uma olhadinha nas ideias, como que elas, né, se desenvolveram. A ideia era conversão dos Estados Unidos de grande potência em a grande potência. Né? Aí está o estereótipo, né? Sempre aparecendo. Então, a conversão dos Estados Unidos de grande potência em a grande potência. Mantém-se aquela ideologia que a gente firmou muito em sala de aula, né? O produto, né? O produto e o mundo, né? O estereótipo da loira, da ruiva, a perfeição do rosto, do sorriso, os narizes perfeitos, as bochechinhas vermelhas, né? O consumismo, né? Acrescendo depois, claro, o papel das principais marcas, e aí você entende, né? Quando começa a globalização, aquela coisa de mundo e a marca, mundo e a marca e o mundo, a marca, mundo, a marca, o mundo e a marca, aí você já começa a entender. Esse processo não é típico da globalização, ela só acelerou. Né? O território americano estava intacto, quer dizer, ele tinha todas as possibilidades de se converter em a grande potência, né? E o povo americano gradativamente foi ficando mais rico com o pós-guerra, até por conta do papel hegemônico dos Estados Unidos, certo? Aqui, né? Esse é o ideal da família norte-americana. Tem muito do que protestante nisso, né? Do ideal religioso, tá? Geladeira super abastecida, famílias não são pequenas, né? Isso é uma característica interessante num mundo que já estava partindo para o filho único, para a redução da natalidade, o novo papel da mulher. Inclusive, muito das mulheres que tiveram que ir para as fábricas durante a guerra foram fundamentais para explicar esse pós-guerra daí, né? A mulher bem-sucedida, a mulher dos negócios, a mulher que trabalha, a mulher liberada, a mulher dona de si, aquela coisa toda. Mas as famílias, ó, 1, 2, 3, 4 bacurinhos aqui, né? 4 filhinhos, né? O papai aqui no canto trazendo mais coisas para a geladeira, aqui dá para, seu slide está possibilitando ver, né? Legal? E vai ficar bem cravada essa ideia do American Way, né? Como estilo americano que vai se disseminar para o mundo, que é o que a gente quer hoje, né? Todo mundo quer esse estilo ainda hoje, né? Olha que interessante os fundamentos, a plena autoconfiança, né? Sua crença nos valores do americanismo, que tinham muito a ver com moralismo, viu? Hoje não, né? Hoje a gente vê uma mídia bastante prostituída, bastante regada a sexualidade absoluta, plena e irrestrita. Não me compete se está certo ou está errado, cada um que analise por si só. Né? Ó, o sucesso moral alcançado pelo sucesso material. Isso é relativamente interessante. Né? A moral alavancada ao materialismo econômico ou potencial de consumo mesmo. Né? Políticos e estrategistas, né, se encarregariam de motivar o povo americano para uma nova ordem mundial. Né? Aí a ideia do tio Sam, o papel importante dele, inclusive nas guerras, né? O povo americano estava fielmente ligado à ideia de que era uma grande missão destruir o Vietnã em função de uma possível expansão comunista. Mais tarde, que é o choque dessa ideia, é que acabou, digamos assim, gerando algumas alterações, né, nas ideias. Legal? Observe o texto aqui. Agora vai aparecer a ideia do New Deal, né, que é do presidente Roosevelt, certo? E tem umas coisas aqui bastante interessantes, né, que, digamos assim, tem aparecido em textos de alguns argumentos de vestibular, mas de faculdade mais... não essas faculdades aí que morrem de medo de cutucar em ferida, né? Mas em universidades que gostam, né, dessas polêmicas, dessas ações meio conspiratórias, né? Nos primórdios da década de 40, os Estados Unidos se apaixonaram pela guerra total. Olha, esse conceito de guerra total aqui vai alimentar o terrorismo depois. Né?
Segunda Guerra Mundial até então teria sido o motivo maior, né? O que não é de admirar. Agora, essa é uma ideia bastante interessante. A guerra foi o que de melhor poderia ter acontecido ao país em muito tempo. Conseguiu o que o New Deal nunca realizaria completamente. O New Deal foi aquela política, né, do pós-crise de 1929, uma série de fundamentos. Às vezes aparecem em vestibulares, né? A ideia era ela aqui, ó, né? Resgatar, através do New Deal, né, uma nova política econômica, os efeitos da Grande Depressão, né? A ideia é que essas políticas, né, depois o texto vai avançando aí adiante, né? E aí entra, em função dessas ideias todas, a política Truman, né, que se encarregou de motivar o povo americano numa cruzada, né, para o delineamento de uma nova ordem mundial. Veja bem, você vai ver muito a questão da nova ordem mundial agora, com a globalização, né? Mas para eles, a nova ordem mundial, os Estados Unidos, em suas articulações ideológicas, políticas, econômicas, militares, né, ela tinha por função criar, desenvolver uma estrutura nova depois da Segunda Guerra Mundial, né? E essa estrutura nova, claro, tinha por função básica o isolacionismo da Rússia, para que a União Soviética não fosse protagonista dessa nova ordem mundial, e os Estados Unidos assumiriam essa cena, né? O que na verdade acabou criando uma divisão que de Berlim se estendeu para a Alemanha, da Alemanha para a Europa, da Europa para o mundo. E o mundo não ficou dividido só em dois, né? Depois nós vamos ver esse mapa, né? Mas a ideia era, e o Truman, que sucedeu ao Roosevelt nessas negociações pós-guerra, ele vai ser importantíssimo para definir. A política Truman, né, ela é bastante interessante. E volta e meia, ela tem uma certa frequência em provas de história e de geografia. A era da doutrina Truman, ela se estabelece num momento de forte resistência interna, né? Principalmente por decorrência da expansão comunista do mundo, né? Então ele vai adotar uma forte campanha de envolvimento da opinião pública contra essa expansão da União Soviética, né? Então tentar proteger o mundo dessa expansão de um bloco que crescia, de uma economia que era vitoriosa, da Rússia também, e que precisava ser contida, isolada, pulverizada de algum jeito. Essa vai ser chamada de a doutrina Truman, né? Is this tomorrow? Né? Doutrina Truman, fundamentos então: diabólica influência da URSS, mito da conspiração comunista. Ele trabalha em cima, né, do grande Satã do mundo, coisa que hoje o Estado Islâmico fala dos Estados Unidos, né? O Irã fala muito isso, né? Os Estados Unidos são o Satã do mundo. E a situação entre Estados Unidos e Irã até hoje é bem complicada, né? Estabeleceu uma onda de sentimento, né, americanista contra essa expansão comunista, tanto internamente nos Estados Unidos quanto externa. Ele fez uma caça aos comunistas enorme dentro dos Estados Unidos. E aí entra uma situação bastante interessante, ó. Aí começa o papel, né, desses atores novos aqui no mundo para diluir essa influência comunista. Marilyn Monroe, Super-Homem, a ideia do sucesso, né, econômico americano, os novos estilos, as doutrinas livrescas, a sedução dos produtos, né, o erotismo feminino. Vai acabar um pouquinho aquela ideia, né, de excessiva moralidade, já não é mais tão intensa isso. O que importa é que você expurgue a influência comunista. E as marcas, né, de um modo geral, as marcas vão começar a aparecer de uma forma assim bastante frequente, né, e muito comum até hoje dentro dessa linha de vestibulares, né. Em 49 ocorre a Revolução Chinesa, no meio dessa solidificação da doutrina Truman, que assim, ó, em vestibular, a doutrina Truman vá para ideologia anticomunista, expansão de uma forte ideologia anticomunista no mundo, baseada em todo um contexto de construção ideológica, né? A base dela está aqui nessa tela, certo? E a União Soviética, daí, como a gente já viu, lança a primeira bomba, né? Então, bastante interessante. A Revolução Chinesa é importante porque vai se instalar o comunismo dentro da União Soviética, né? E aí começa, então, né, o Truman a entender que haverá uma expansão mesmo, quase desacelerada, dos comunistas sobre o mundo. Temos que bloquear, temos que isolar.
tanto internamente nos Estados Unidos quanto externamente. E aí vão usar de tudo, né? Para te falar a verdade, eu não senti muitos efeitos da pressão nuclear. Agora, do Super-Homem, da Marilyn Monroe, né, das marcas, isso sim. Né, do paradigma da mulher ideal norte-americana, esses eu peguei, né? Porque eu assistia filmes, a televisão estava se proliferando a partir dos anos 60, anos 70 ela já praticamente toma conta dos lares, né? Já começa a aparecer a televisão colorida e vai por aí afora. Né? E olha o papel então de Hollywood nesse sentido, né? Passa a ser o principal veiculador das ideologias da doutrina Truman de caça aos comunistas, certo? Isso é importante. Dentro de Hollywood vão ficar duas linhas bem claras, né? Uma extremamente pró-americanista, né? Esse aqui parece que é o John Wayne, né? Um dos grandes do cowboy, né? Dos filmes de cowboy norte-americano. Vi muito, até hoje eu vejo e gosto, mas a gente vê e gosta porque estava acostumado a ver aquela cinematografia preta e branca com aquelas bobeiras de cowboy, né? Você olha, se vocês assistirem um filme do Wayne hoje, de cowboy, você vai sentir, vai dizer, nossa, isso é um circo, né? Uma bela de uma palhaçada. Mas eu ainda gosto de ver porque fazia parte de uma época, embora veja sob esta ótica, né? O quanto os filmes são bobos. Um herói que vai lutar pela justiça, né? Sempre levando meio que a ideia das doutrinas norte-americanas, de conquista do oeste. O índio é um ser repugnante que escalpela, que mata, que há de ser exterminado, né? O herói aparece, seja pela forma do exército americano, ou pelo mocinho que vai salvar todo mundo, a mocinha que vai se apaixonar por ele, aquela ladainha de sempre. E esse daqui que você aparece sempre no vestibular, né? Muito, 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 por conta de todos os filmes que fez, questionando essa horrenda situação da Segunda Guerra Mundial. Ele pegou nessa transição, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Chaplin, né? Com vários filmes, e principalmente os tempos modernos, né? Que daí ele fala sobre a Revolução Industrial, a opressão da massa proletária, que vai radicalmente contra, né, essa parte de Hollywood, digamos aqui, que endossa esse ideologismo pró-Estados Unidos, né? Olha lá, pró-doutrina Truman. Esse aqui não é o John Wayne, não, é o Ronald Reagan, que passou a ser presidente dos Estados Unidos, muito parecido com o John Wayne, né? Mas ele vai ser presidente dos Estados Unidos posteriormente, republicano de coração e alma, né? E os que eram invariavelmente, né? Opa, vamos voltar um pouquinho. Que questionavam daí, né? Os que eram contra essas doutrinas e que não tinham medo nenhum de levantar toda a sacanagem que rolava por trás daquilo que vocês viram ali atrás como sociedade perfeita. Famílias lindas, maravilhosas, todo mundo amando o mundo, todo mundo se amando, e lá tinha discriminação racial, discriminação contra a mulher, né? Os negros eram pulverizados, surge a Ku Klux Klan no meio dessa confusão toda, né? E apoiam o regime de escravidão na República Sul-Africana, lá o Apartheid, né? Uma imundície desgraçada, mas coberta por um véu cinematográfico de sociedade perfeita, maravilhosa, linda, sedutora, e que todo mundo deveria seguir, né? Então havia essas duas linhas aqui, tanto que o Chaplin foi meio que cozido lá dentro de Hollywood, né? Agora aqui esse é o ponto crucial, né? Esse é a Guerra do Vietnã, certo? Esse é um dos pontos talvez que mais são resgatados, né, desse período da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Perspectiva de expansão comunista, a China já tinha, né, adotado um modelo comunista, e o comunismo estava se expandindo pelo sul e sudeste asiático, né? E como os países não estavam tendo a estrutura econômica, militar para vencer as forças revolucionárias comunistas, os americanos entram. Não foi a primeira guerra da Guerra Fria, não. Localizada, né? Não foi uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Era entre comunismo, expansão comunista dentro do Vietnã. A primeira foi a Guerra da Coreia, certo? A Guerra da Coreia foi a que marcou, né, o período da Guerra Fria, assim, já de cara, né? Daí vai culminar, vocês vão ver mais ali para frente, com a divisão das duas Coreias. A gente realça o papel aqui por causa do Vietnã, né? E tudo que o Vietnã resultou, e isso vão ver daqui a pouquinho aí para frente, né? As tropas americanas vão para lá com a perspectiva de, né, acabar com a guerra em um rápido período de tempo,
e não acontece, né? O vietnamita se toca no meio daquele matão que vocês estão vendo ali, né? E diz lá, no corpo a corpo, eu não vou, você venha para cá. E a hora que o americano ia avançando, invariavelmente eles eram emboscados, foi uma guerra de emboscada, na verdade, de armadilha simples, aquela famosa haste de bambu com merda na ponta, que não era para matar, não era, né? As armadilhas e tal, podia causar baixa, mas o ideal era gerar um corpo muito doente, né? Daí o porquê haste de bambu com merda na ponta. Generalizava uma infecção, isso criava um dispêndio de atendimento hospitalar gigante, despesas enormes com o pessoal e desmoralização de tropa, tá? E aí foi famosa, né, essas tretas que os vietnamitas criaram para enfrentar a poderosa tecnologia norte-americana que vocês estão vendo aqui, né, usada em larga escala, certo? Olha aí, né? Aí começam as atrocidades, né? O problema é que os vietnamitas eles eram colocados para arrebanhar, né, os soldados para o exército norte-americano em prol do idealismo, de amor, à liberdade, à justiça social, à democracia, e aí essas cenas aqui começam a se proliferar. Essas são fotos, né, que já apareceram em vestibular, essa aqui famosíssima, né? Tem um filminho lá que o americano estoura o miolo de um vietnamita, assim, sem, né, mínima respeito à vida, sem falar nos estupros. Depois do fim da guerra no Vietnã, houve uma quantidade imensa, né, de filhos de soldados americanos, órfãos de pais lá, né, uma confusão muito grande, né, as bombas de napalm, que causaram uma destruição terrível, gasolina explosiva, né, um gel lá com gasolina, e que queimava meio planeta. Tem umas fotos, eu não selecionei todas, porque depois talvez até a gente melhore, né. Esse aqui é o agente laranja, né, o pentaclorofenol, que era jogado nas florestas perto dos eixos onde as tropas americanas, seja rio ou estradas, né, onde os americanos teriam que passar, porque sofreriam emboscadas se isso ficasse a floresta assim, né. Esse agente pentaclorofenol, o agente laranja, ele é desfolhante, ele causa uma destruição biológica imensa, né? Então o Vietnã estava destruído depois que a guerra acabou. E os americanos tiveram que se retirar, né? Envergonhados, que foi a grande perda deles, o que na verdade faz o Iraque ser o New Vietnã, né? O novo Vietnã. Muita gente na época comentava isso, né? Ok, né? Esse senador aqui, às vezes eles falam não tanto do Joseph Raymond McCarthy, mas do macartismo, né? Era a ideia do Truman, né, de caça aos comunistas. Mas ele foi muito radical, né? Ele defendeu uma cruzada anticomunista muito radical e muito estruturada em cima de moral e família, né? E talvez assim a repercussão maior, e o que a gente mais vê em vestibular, é a caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos. E muita gente foi caçado sem ser, né? Então essa caça que os militares fizeram aqui no Brasil, no regime militar, né, nada mais era do que a expansão do que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos lá também, né? E esse macartismo, então, se um dia eu ouvi falar, caiu uma questão lá no vestibular, num texto, né, é um dos árduos defensores da ideia do Truman, né, só que ele levou a um radicalismo ainda maior, né, e criou essa ideia de caça interna violenta aos Estados Unidos, né. Vamos ver aí, ainda a ideia do American Dream, né, o sonho americano, né. Vamos ver alguns detalhes importantes da explosão econômica dos Estados Unidos. Ó. Obsessão em competir, tudo ligado ao American Dream, American Way, né, pressionado pelo consumismo. Jesus amado, meu Deus, não vamos nem falar nisso, que daí a coisa fica complicada, né. Sem consumo você é um fracassado, então você só vai ser feliz consumindo. Que bom se fosse, né. A gente não vê isso, não vejo isso. Lembra a brincadeirinha? Por que estão tão tristes? Mas estão tão bonitos, a menina está tão bonita, o menino está tão bonito, mas por que está essa tristeza? Cadê? Né? Me disseram que o consumismo gerava felicidade, né? Não se vê isso, mas enfim, os excluídos do American Way engrossaram os movimentos sociais. Quem eram os excluídos? Os pobres, que não eram poucos, da sociedade norte-americana. Ela não tem como alimentar todo o povo americano com isso daqui. O capitalismo não privilegia isso, não. Ainda mais quando ele se torna corporativo e concentrador, né? Isso aqui leva à concentração de poder, de capital, absurdo.
em relação ao que está acontecendo hoje no mundo. Tá? Os negros, os migrantes latinos principalmente vão ficar de fora disso daí, os indígenas, tá? Os índios, por que não? E outros setores da sociedade norte-americana que acabaram, né? Desde que oficializados como cidadãos americanos, encontrando no exército uma maneira de ascender, né? Por isso que, basicamente, muito do que acontece dentro do exército norte-americano envolve latinos, negros, etc. e tal, né? Então, vai começar uma série de movimentos sociais, aí, tipo, né, o combate à Ku Klux Klan, né? Direitos civis, luta pela igualdade racial, né? Olha aqui, ó, né? Isso aqui tem, ó, negro, um ou outro latino, aqui uma fila de negros, na verdade. Ficaram párias, né, desse modelo todo. A gente sabe disso, sabe do Martin Luther King, né, sabe disso tudo. Aí a justificativa do regime do apartheid na República Sul-Africana, né, no continente africano, coisas desse tipo. Tá? Então isso daqui, ó, escondia a realidade da sociedade norte-americana. Mais o problema do Vietnã, né, e aí começam manifestações a respeito dos movimentos culturais nos Estados Unidos. E aí não tem jeito, né? Envolvendo toda essa dinâmica, certo ou errado, não me permite que não é bem a questão. Aí o movimento jovem dos anos 60 e 70, né? Na verdade, assim, né? Cuspiram mesmo, né? Naquele protótipo de moral, estrutura familiar moralizada, hipócrita, mas enfim, né? Não estou dizendo que isso aqui está certo, por favor, senão vocês vão dizer, mas então a moral da família está errada, isso aqui está certo. Não é bem assim, é só para mostrar o contexto de época, né? Uma coisa escondia a outra, que na verdade não tinha muito a ver com aquilo que era mostrado. Era ideologizado, mas efetivamente não era o que acontecia. E aí vem então o movimento estudantil, né? O movimento hippie, o movimento da classe média, né? Norte-americana e aqui no Brasil também, né? E a música e a arte foi o vínculo da coisa toda. Janis Joplin, né? Que não é o Jimi Hendrix, não sei quem que está tocando, Woodstock, né? Que deu um susto lá na galera, aquele abandono daqueles padrões estéticos, éticos e moral rígida, né? E a psicodelia comendo solta, muita droga, infelizmente, e a liberação sexual da mulher, né? Com, digamos assim, tudo que ela traz consigo, né? Em termos de moral, né? Vamos dizer assim, né? Uma mudança muito grande na moral, na estrutura de família que veio com a liberação da mulher, o fim da guerra do Vietnã, com esses movimentos todos, né? Essa pressão violenta, e terminamos mais uma fase assim, analítica, tá? Nós vamos partir agora para a Guerra Fria 4, tá? Bem no finalzinho, né? Esse pedacinho aqui é mais assim para você escutar mesmo, legal? É mais para escutar, embora você note que tem muita coisa que, de repente, né, textos polêmicos vão trazer, legal? A gente se vê no Guerra Fria 4, ok?